Uma pequena atualização aqui no meio nesse 051 aqui. Ele do nada parou de funcionar. E eu descobri que era isso aqui. Um dos transformadores dele da retificação. O capacitor se desfez. Tava rachado talvez. Aí com o mínimo de pancada ele quebrou. Aí eu, sei lá, aproveitei um desse daqui, desse rádio mais antigo. Só que esses transformadores são muito pequenos comparado a esse aqui, olha o tamanho. Aí eu aproveitei e coloquei aqui, fiz uma adaptação. Só que tem um pequeno probleminha nele aqui. Ele tem um Q muito alto. E aí o som tá distorcendo pra caramba. Numa estação que é muito forte, né, o controle de volume ele começa a falhar, como quem tem uma sobrecarga. Pode ser muito ganho, né, o excesso de ganho, a diferença de casamento de impedância, né, pela ressonância dele, é um pouco diferente, mas mesmo assim ele ainda funciona. Fez o rádio funcionar normal. Só um pouquinho de ajuste e só deixou meio que o dial um pouco sensível. Isso aqui não muito, né? Ainda dá pra sintonizar bem. Então é isso aí, só uma atualização aqui, uma pena. Vou ver se eu encontro um outro desse aqui, né? De uma sucata para substituir. Mas por enquanto tá bem. Tá funcionando 90%. Tá até um pouco mais alto, né? Vou deixar aí por uns tempos. Falei. Bom, em relação ao problema que eu tava falando desse rádio, né, sobre o transformador dele original, é porque aconteceu o seguinte. Eu tava ouvindo ele, né, sintonizando, aí de repente o volume dele caiu, ficou quase mudo, né? Oxe, e agora? Aí eu aumentei o potenciômetro no máximo, né, e vi que dava pra ouvir a emissora, só que muito baixo. Então tá, né, podia ser solda fria. Aí eu abri o aparelho de novo, né? Não sei se consigo tirar essa tampa aqui. Aí abri o aparelho e comecei a dar umas pancadinhas com a chave de fenda, né, em cada um desses componentes por aqui, para ver se tem alguma solda fria, né. Geralmente pode ser isso, que além do mais esse rádio tem 40 anos, né, de idade, tá bem provável isso acontecer. Aí eu comecei a tocar nos transformadores, né, oscilador, tá, o primeiro fio, o segundo, deu o final, detecção, né. Aí de repente o rádio voltou a funcionar, com som muito alto, né, porque eu deixei o potenciômetro no máximo. Aí tá, eu pensei, não, deve ser solda fria, né? Então eu tirei o circuito, né? Soldei de volta no transformador. Mas aí, para minha surpresa, quando eu liguei o rádio, o sinal, o som tava baixo. Aí, deve ser algo a mais aí. Aí eu desconfiei que podia ser uma coisa muito mais grave. Ou esse transformador abriu algum dos enrolamentos, né, do primário ou secundário. Ou então o capacitor dele se foi, né? Porque ele tem um capacitor aqui que ele forma um conjunto LC, né? Que oscila em 455 kHz, né? Para poder extrair a informação do sinal de RF. Aí, tá. Quando eu dissolver esse cara aqui, que puxei o circuito, saiu fácil, não precisa fazer força não. Se fizer muita força, você acaba destruindo ele. Aí o que eu notei é que a perna do center tap dele ficou presa no circuito. Então eu acho que houve alguma corrosão no pino, ou esse rádio levou uma pancada e acabou soltando o pino do plástico, né? Que aqui no fundo é uma peça de plástico, onde os pinos passam por ela, né? E o enrolamento da bobina é enrolado aqui na perninha aqui embaixo. Aí no caso do secundário, o pino ficou no circuito aqui embaixo.
Aí eu, ih, rapaz, deve estar. Agora já era. Só que na verdade não foi isso. Foi o capacitor aqui que ele se desintegrou. Agora não sei como. Eu tô achando que esse cara ele tem prata, né? Então deve ter. A prata deve ter oxidado e acabou enfraquecendo o capacitor e acabou se quebrando. Quando eu toquei, só foi necessário topar com a chave atravessou o capacitor. Então é um sinal que ele já estava ruim, né? E com a vibração, né? Já que eu botei, quando você põe a pilha, essa aqui dá uma espécie de vibração e acho que acabou partindo, né? Ou rachando ele por dentro. Bom, aqui pode ser recuperável, né? Se eu não me engano, esse capacitor aqui, eu consegui o datasheet dele é de 180 picofarads. Se eu conseguir abrir esse cara e colocar o pino no meio, no enrolamento, aí eu posso ter esse transformador de volta funcionando, sem problema. Agora, o problema é que isso aqui é muito pequeno, então é um trabalho meio que cirúrgico, né? De muita precisão. É bem capaz de eu errar isso aqui e acabar destruindo ele. Mas eu encontrei um rapaz, eu não sei qual é o país não. Eu acho que ele estava falando holandês ou alemão. E ele passou pelo mesmo problema, né? Então ele desmontou esse transformador, só que no caso dele foi o enrolamento que se partiu. Como quem o fio apodreceu, né? O do enrolamento ele teve que refazer. Aí ele descobriu que esse transformador ele tem o enrolamento primário é 20 voltas, né? Aí desce para o center tap e depois volta de novo, enrola mais 9 vezes e vai para o terceiro pino. E do outro lado, se não me engano, tem 17 voltas. Aí, quando ele fez esse experimento, o rádio voltou a funcionar, né, no caso do dele. Essa bobina aqui, ela tem um fator Q de 40, só que na dele, do rapaz, ficou em 100, né? Então ele teve mais ganho, né, de RF. Eu acho que supostamente ele deve ter ajustado o controle automático de volume, trocando aquele resistor que faz a retroalimentação. Então eu pensei no seguinte, eu não tenho, como eu não tenho muita precisão com essas coisas, então eu por enquanto não vou mexer nele. E eu encontrei um rádio mais antigo, né, que não funciona, e tirei as bobinas DFI. Na primeira tentativa acabei destruindo essa aqui. Aqui era do último estágio do rádio, era que eu ia usar. Mas aí eu fiz o seguinte, eu tirei do segundo estágio, consegui tirar com sucesso, né, e coloquei de volta aqui. Só que infelizmente ela tá com essa cola aqui, né? Aí não dá pra mexer. Mas ela tá no pico máximo, né, da calibração. Então não foi necessário ajustar. Eu tô achando que essa bobina aqui tem um Q muito alto, maior do que 40. Porque quando esse rádio voltou a funcionar, o volume estava estupidamente alto, né? E com distorção. Sem falar que quando eu sintonizava uma estação forte, aí o controle automático de volume acabava suprimindo, né, a estação, porque ele agia tão agressivamente no BIAS, né, desse transistor, cadê o transistor tá aqui atrás, né, que oscila junto com esse cara aqui. Aí ele estava diminuindo tanta voltagem que desligava, acabava entrando em corte, né. Então eu pensei no seguinte, eu pensei em trocar o resistor do controle automático de volume por algum outro valor, né. Mas como eu não tenho muita ideia de como calcular, né? E porque eu também queria um conserto mais rápido, então eu coloquei esse trem-pot aqui de 5K e comecei a ajustar. Coloquei do outro lado, né? Aqui já é a posição final dele. Aí eu descobri que para esse transformador aqui, que tem um Q muito elevado, o melhor valor seria 514 ohms, por aí, 516. Só que é um valor que não existe, né? Então eu experimentei colocar 2 resistores de 1K, né? Só que ficou em 490 por causa da imprecisão, né? Como ele é de precisão de 5%, acabou variando muito. Aí só ficou bom, ficou legal, mas eu achei um pouquinho baixo do que normal. Então eu optei por deixar ele bem ajustado, né? Já que ele é multivoltas, né? Tem uma precisão um pouco maior no ajuste. Aí eu consegui deixar em 516, daí não passou mais. E o mais interessante é que eu ganhei um pouco de ganho de RF e esse rádio aqui ficou com a sensibilidade maior. E eu acabei captando estações, né, mais distantes ainda. Quer dizer, no fim das contas acabou melhorando o rádio. Mas isso aqui é um brinquedo, né?
E como eu estou estudando um pouco sobre isso também, porque eu sempre tive curiosidade em entender como é que funcionava, né, a recepção, né, de ondas médias. Aí eu meio que estou experimentando, brincando. Mesmo se esse rádio quebrar, não tem problema não. É, eu posso conseguir outro. Isso aqui é só um hobby mesmo para aprender, né? Os estágios casados com transformador, que ninguém usa mais hoje em dia, né? Hoje já é acoplamento direto com capacitor na saída e tal, coisa mais moderna, né? Inclusive o bias é ajustado com, quer dizer, geralmente com diodo, né? Em série com resistor, né? Em vez de usar um transformador aqui, né? Aqui ele tá usando, nesse caso aqui, ele tá usando um transistor como esse cara aqui, como bias, né? Só que aí, como ele tá com o coletor ligado na base, ele acaba virando um diodo normal, né? Com aquela voltagem de 0,6 volt, parece, de queda, né? Mas fazendo esse ajuste aí, eu consegui fazer o rádio funcionar de novo. Aí tá aí bonzinho. Sintonizando perfeitamente. Inclusive estações longe, né, que eu não conseguia. Agora aqui, como tá perto do computador, né, e ele tá mais sensível, aí ele agora tá mais fácil captar ruídos, né? Isso também não é bom. Assim, é legal que você pega estações longe, né, mais distantes. Só que em compensação, né, você acaba também captando ruídos, que geralmente tem que haver um equilíbrio com o controle automático de volume, senão você acaba introduzindo muito ruído de RF também. Mas nesse caso aqui, eu cheguei a um equilíbrio que, de certo modo, provê como é que se diz, uma capacidade de você captar mais emissoras, não alterou muito a seletividade, eu não percebi muita diferença nenhuma, nem estações distantes também, próximas, ele conseguiu separar normalmente. Então eu acho que essa mudança foi positiva para ele. Agora, em compensação, né, os ruídos são maiores. Ele está com um comportamento semelhante aquele Matsushita que eu mostrei em outros vídeos, que ele tem uma excelente sensibilidade para o tamanho que ele tem, né, com os poucos componentes, e é mais ou menos a mesma coisa. Ele pega estações muito distantes daqui, e eu vou deixar assim mesmo por enquanto, né? Caso eu encontre o original desse transformador, eu vou ficar com ele. Vou fazer uma pesquisa, ver se eu acho algumas carcaças e faço alguns testes também. Mas provavelmente eu vou deixar esse cara aqui, já que funcionou bem pra caramba, né? Bom, era só isso mesmo aí. Vou finalizar. É um negócio curioso, né? De repente dá um problema desse. Mas acontece. Eu até pensei que fosse algum transistor desse ruim, mas eu puxei ele pra fora e tá ok. Né? Inclusive eu coloquei Quer dizer, eu fiz uma adaptação com... Eu não sei se esse aqui é PNP ou é NPN, não lembro não. Mas eu coloquei um outro no lugar diferente aqui e funcionou também. O mesmo pra esse. Também troquei o driver. Então não era problema nenhum nesses estágios não de RF, mas em si no transformador. É uma coisa que eu também tinha esquecido, que esses caras aqui são muito sensíveis a pancada, essas coisas, né? Então esses rádios aqui, eles são mais frágeis do que os de hoje em dia, né? Que é uma tecnologia mais antiga, né? Hoje em dia o pessoal já pensou melhor, né? E redesenhou melhor esses transformadores. Quer dizer, ainda hoje se fabricam, mas acho que a gente só vai encontrar mais isso nessa última leva de rádios que a Sony fez, a Philips também. Tá popular por aí, você acha em qualquer lugar, qualquer loja. Inclusive a Motorrádio também que tá utilizando, que são esses transformadores pequenos, né? Nem mesmo esses aqui você acha mais. Talvez, sei lá, alguém vendendo no Mercado Livre, né? Peça já usada ou estoque antigo. Mas sabe lá, né? Agora só sei que esse danado aqui tem um Q muito mais alto do que esses que a Philips está usando. Essas turbinas Toco aqui. Impressionante. Bom, vou fechar o rádio aqui. Acho que eu vou encerrar por enquanto, né? Que eu não acho um desse. E vou deixar o tripote ali de ajuste. O tripote de 5K. Né? Tá ok então.